Glória a Deus. Abra a palavra de Deus comigo em Isaías, capítulo 12. Bendito seja o nome do Senhor. As crianças já foram para o Sementinha? Já foram? Glória a Deus. Isaías, capítulo 12, versículo 3. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos? Já que alguns irmãos se colocaram de pé, vamos todos em unidade. Diz assim a palavra do Senhor: vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Diga eu, com alegria, tirarei água das fontes da salvação. Vamos dizer de novo? Eu, com alegria, tirarei águas das fontes da salvação. Aleluia. Agora nós vamos para João, capítulo 7, versículos 37. Aleluia. 37 a 39. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aleluia. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Eu creio que nesta noite, queridos, o Espírito Santo de Deus trará ao nosso coração, trará em nosso meio uma porção gloriosa dessa água. Aleluia. Vidas serão saciadas pela água da palavra. Vidas terão fontes abertas nesta noite, dentro do seu interior, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Renovo espiritual. O Espírito Santo trará em vidas aqui nesta noite. Se houver coração em nosso meio sedento de águas do Espírito, rios correrão. Rios correrão. Aleluia. Feche seus olhos. Já comece a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero beber das tuas águas. Nesta noite eu quero mais de ti. Eu quero que o Senhor venha me lavar com essas águas vivas. Aleluia. Ora baixou cantará baixere andarais, simineiadasse o clamasté. Aleluia. Santo de Israel, seja engrandecido o teu nome neste lugar. Obrigada, Senhor, por essas portas. Mais uma vez, nós oramos te agradecendo por tua bondade para conosco, para com esta cidade de Vicente Pires. Obrigada pelas fontes que o Senhor águas do teu trono, do que correm dos teus rios, para saciar a nossa renovar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Nossa mente é do Senhor.
Senhor é Rei, Senhor absoluto em nossas vidas. Jesus, tu és Senhor absoluto em minha vida. Eu levo a minha mente, o meu ser vivo ao Senhor. Jesus, eu proíbo os demônios, espíritos que são enviados para trazer distração, a palavra para distorcer aquilo. Ora, e digo, retroceda. O fogo do Espírito Santo queime tudo aquilo que não pertence ao Senhor. E queime também os nossos lábios. Purificador, santificador. O nosso fique, cada um de nós nessa noite. Queremos, Senhor, sair daqui melhores, abençoados, fortalecidos, orados, animados. Aleluia, saciados com as águas do céu. Aleluia, aleluia. Pode tomar assento. Glória, 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 glória. Aleluia. Queridos, esse texto que nós lemos, o segundo texto, ligado, porque o primeiro, que é uma palavra profética de Isaías, ele se cumpria, em que Jesus, como no último dia da festa dos tabernáculos, momento em que estava sendo feito todo aquele cerimonial que a tradição, desde a saída do povo de Israel do Egito, quando eles comemoravam a festa dos tabernáculos de Sucote, quando o Senhor estabeleceu uma festa para que o povo estivesse celebrando as colheitas, estivesse celebrando a provisão de Deus através da água, porque não existe colheita se Deus não abençoar a terra com chuva, se não houver água, porque não tem como as plantas se desenvolverem. Mesmo os seres humanos sobreviverem, nem os animais sobreviverem, porque a água é fundamental para todo ser humano, para toda a vida. Amém? E o Senhor então estabeleceu essa festa. E o profeta, ele traz uma palavra: olha, vocês vão tirar águas das fontes de salvação. Para que nós possamos entender essa expressão maravilhosa de Jesus, nós temos que compreender todo o ritual, todo o cerimonial da festa dos tabernáculos. Essa festa acontecia, as pessoas preparavam as tendas próximo do tabernáculo e faziam, durante 7 dias, as ofertas. E as ofertas, cada vez que elas eram apresentadas, elas eram cobertas por vinho. No último dia da festa, o sacerdote, ele ia até a fonte com um jarro de ouro. E ele pegava mais ou menos 1 litro, 1,5 litros de água. E ele se dirigia até o local. E juntamente com ele, pessoas iam agradecendo a Deus. As pessoas iam cantando e louvando a Deus e declarando a palavra de Deus. E as pessoas pegavam palmeiras, as pessoas pegavam plantas, folhas, iam ali celebrando e seguindo aquele sacerdote. Um dos textos que era dito
por aquele povo em cânticos. Era esse texto de Isaías. E o sacerdote, então, ele chegava naquele lugar com a água que ele buscava lá no tanque de Siloé, trazendo até o tabernáculo, até o templo, e ele pegava então a água, e no último dia, ele misturava água e o vinho, e despejava em cima daquela oferta, daquele sacrifício. Era uma grande festa, era uma celebração, uma alegria. E quando as pessoas estavam fazendo aquele ritual, fazendo aquelas ofertas ao Senhor, elas estavam pedindo também ao Senhor que abençoasse no ano seguinte, com chuva, com água. Nós sabemos que quando o povo de Israel saiu do Egito, houve uma escassez de água, porque eles atravessaram o deserto, não tinha água. Em alguns momentos, os irmãos que já leram a palavra de Deus no livro de Êxodo, você encontra o povo de Israel com falta de água e reclamando e falando com Moisés, e Deus, de uma forma tremenda e poderosa, fazia com que Moisés chegasse à rocha, colocasse o seu cajado ali na rocha, e água fluía para que aquele povo tivesse a sua sede e as suas necessidades saciadas. Mas o Senhor, ele fala, aleluia, através do profeta Isaías, de águas de salvação. E aquele povo estava esperando o Messias. Eles entendiam que águas de salvação referiam-se ao Messias, porque o Messias traria salvação para o povo. E a água, quando há necessidade dela, ela representa salvação. Alguém que está com sede precisa de água para ser salvo, para não morrer de sede. Amém? Então, eles entendiam isso. E aí, queridos, naquela grande festa que também era chamada por eles a grande festa do Hosana, porque eles iam ali glorificando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Naquele grande dia, algo diferente acontece. Jesus, ele se coloca de pé, aqui diz, no último dia da festa, que era o dia em que seria misturada a água com o vinho. E para eles, era muito importante, e eles não gastavam muita água, porque o sacerdote, ele pegava cerca de 1 litro, 1,5 litro de água. Levava até o sacrifício, ele dava voltas, 7 voltas. Nós falamos hoje de manhã sobre o que significa o número 7. Então, quem esteve aqui de manhã já sabe. Se você não estava, pode ver na internet a aula. E vai saber direitinho, para quem não sabe. E ele dava 7 voltas ali para despejar aquela água. Uma água que eles buscavam lá no tanque de Siloé, que era de suma importância, porque aquela água, aquele tanque ali, ele existia porque Salomão, ele construiu um duto que trazia diretamente das fontes água, e estava ali aquela água para abençoar toda a cidade, todo o povo. O povo tinha água ali, e águas que vinham correntes, que não secavam, porque vinham diretamente da fonte, eles iam tirando e sempre tinham águas novas. Então, eles entendiam muito bem essa linguagem. Nós vemos Jesus já no momento em que aquele povo, irmãos, estava tentando prender Jesus. O discurso de Jesus era por demais duro para aqueles fariseus que eram religiosos e que viviam de aparências. E Jesus, ele trazia uma linguagem espiritual e revelava o Pai através da sua própria vida. E para eles, aquilo era inconcebível. Então, já havia uma perseguição contra Jesus. E nós vemos nos versículos anteriores
aqui nesse mesmo capítulo 7, que eles procuravam Jesus para matá-lo. Você vai ver aí no versículo 30. Para prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não tinha chegado a hora de Jesus. E em um determinado momento, depois que Jesus diz esta expressão, aquelas pessoas religiosas, elas procuram os soldados, conversam com os soldados: por que esse homem está aqui? Por que ele está falando essas coisas? Por que vocês não prenderam este homem? E aqueles soldados, eles disseram: olha, ninguém fala como ele fala. Ninguém tem uma palavra como ele tem a palavra nos seus lábios. Porque a Bíblia diz que da sua boca sai uma espada cortante. E a palavra dele é a verdade, e a palavra dele é a autoridade, e a palavra dele é decreto, e a palavra dele é soberana. Ele falando, não há quem possa mudar os decretos do Senhor. E aqueles homens reconheceram a glória e a grandeza do Senhor Jesus. Eles, ouvindo Jesus pregar, eles foram para prender, eles não conseguiram. Aleluia, ninguém podia prender Jesus, porque Jesus ele veio como um presente do Pai, ele foi dado pelo Pai. Aleluia, e tudo tem o seu tempo determinado, e ninguém pode mudar o tempo de Deus. E eu quero dizer que o tempo de Deus na sua vida, para o liberar da unção, da graça, do poder, está marcado no céu, e Satanás não pode mudar o que Deus tem na tua vida e na minha vida. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus chega e diz, em voz alta, porque a Bíblia diz que ele exclamou. E ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Ora, aquele povo tinha a sua sede saciada nas águas daquele tanque. Então, quem era Jesus para afrontar e para se dizer maior do que aquele tanque? Ali tinha água todo dia. Eles sobreviviam por causa daquela água. O ponto alto da festa era o momento em que o sacerdote chegava e pegava aquele cântaro que ele vinha com ele na mão e despejava, misturado junto com o vinho, lá no sacrifício. Era o ponto alto. A água era o elemento mais importante ali. Porque sem o vinho, eles poderiam sobreviver. Mas sem a água, não. Interessante, porque Jesus não disse: se você quiser beber vinho, venha a mim e beba. Porque o vinho tem um significado na palavra de Deus. Nós vemos Jesus dizendo, quando ele faz a ceia: tomai e bebei, este é o meu sangue, que foi derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Mas ele fala da água. Jesus fala da água. Por quê, queridos? Tem um segredo aí. O vinho, ele é atraente pela cor, pelo cheiro, por aquilo que ele pode dar ao homem. O prazer de saborear. Então, o homem vai com interesse por aquilo que o vinho pode fazer para ele. Mas a água não. A água não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. O vinho, a pessoa fica sem. Entenda a linguagem espiritual, mas a água não. Nós precisamos da água. E esta água é a salvação. Aleluia.
Então, aquele povo, irmãos, acreditava que no lugar onde estava aquela água que o sacerdote ia pegar era o centro da terra. Jesus, ele falou isso aqui com muito conhecimento, porque ele conhece tudo. Os olhos dele são como chamas de fogo e nada passa desapercebido ao olhar de Jesus. Ele sabe de todas as coisas, ele vê tudo. E ele sabia disso, aquele povo entendia que ali era o centro da terra. E eles entendiam que naquele tanque, que tinha o nome de Siloé, que significa o enviado, eles tinham a salvação. E aí Jesus, ele diz, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. As águas que Jesus nos dá, nós não podemos beber com interesse. Não podemos beber dessas águas porque ele vai nos curar, porque ele vai dar um carro, porque ele vai dar um emprego, porque ele vai dar um casamento, porque ele vai restaurar um casamento. O interesse que há em tomar o vinho não é o mesmo em beber a água. Nós precisamos da água, porque ela sacia a nossa sede, porque sem a água nós não podemos viver. Então ele diz, olha, se você tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a fonte da salvação, aquela que o profeta Isaías profetizou e que você, nesse cortejo, na festa dos tabernáculos, para oferecer ao Senhor sacrifício de louvor, de adoração, essa água que te dá a salvação. Eu sou aquele que o Messias prometeu, que o Senhor prometeu, que o Pai prometeu. Ninguém vai ao Pai, irmão, se não for por Jesus. Ninguém tem vida se não for por Jesus. E esta vida que ele revela aqui, ele diz que esta água, ela vem como rios. E nós sabemos que o rio, as águas do rio, elas correm, vão tendo um percurso, e por onde elas passam a vida. Aleluia? E ele está dizendo que nós não somente bebemos destas águas para a nossa salvação, mas essas águas dentro de nós, elas fluem como rios, e aonde nós passarmos, salvação vai chegando, vida vai chegando, a presença dele vai chegando. Que eu bebo dessa água e que eu dou dessa água para outras pessoas, esta água vai aumentando na minha vida. Aleluia! Pastor Edilson disse algo aqui, orando. Senhor, cresce o nível de unção. E esta unção cresce. As águas do Espírito, elas crescem dentro de nós à medida que nós entregamos dessa água também para outras pessoas. Mas ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar paz. Ninguém pode dar uma palavra. Ninguém pode fazer um benefício se não receber do Senhor. Pode fazer humanamente e surtir algum efeito, mas não o efeito de salvação, de vida, de vitória, de paz, de saúde, de prosperidade, de tudo aquilo que as águas do Espírito promovem na vida do ser humano. E aí Jesus diz assim, olha, se você crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é mais ali do centro da terra, daquele tanque. Não está limitado a água do Senhor ali. Mas a salvação é para cada um de nós. É no seu interior. É dentro de você. Aleluia. Ele prometeu. Mas a Bíblia diz, queridos, que o Senhor, ele estava falando isso relacionado ao Espírito Santo que seria dado à igreja. Aleluia.
E essa mensagem do Senhor é uma mensagem muito tremenda, porque a promessa do Senhor para a igreja foi de encher a igreja com o Espírito Santo. Foi de conceder à igreja poder, de guiar a igreja. Entenda a igreja como a sua vida. Nós somos igreja. Eu sou igreja, você é igreja. Amém? Foi de encher a minha e a sua vida com a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor diz assim: isto lhe disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ele estava renovando a promessa para a igreja, para os seus filhos, de uma capacitação sobrenatural para que os seus filhos possam frutificar, para que os seus filhos possam desfrutar da vida de Deus. Eu preciso beber dessa água. Eu preciso me alimentar desta água. Eu preciso experimentar essas fontes dentro da minha vida. Aleluia. Mas elas só são dadas para aqueles que querem, para aqueles que são sedentos, para aqueles que desejam uma comunhão, uma intimidade, uma experiência com esse poder sobrenatural do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o fruto dessa presença maravilhosa do Senhor em nossas vidas, eles se manifestam em nossas atitudes. Nós podemos ver aqui em Gálatas 5, 22, 23, o significado dessa fonte dentro de nós. Eu bebo da água da salvação e o Senhor me dá uma fonte dentro de mim. E essa fonte dentro da minha vida tem um significado maravilhoso, que é o fruto do Espírito, querido. Não tem como frutificar se não beber da água da salvação. Não tem como frutificar sem que essa água, ela seja uma fonte dentro de cada um de nós. E em Gálatas diz assim, o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. A manifestação desta água poderosa de Deus fluindo na minha vida será percebida pelos outros, será recebida pelos outros através do fruto do Espírito. E se alguns de nós aqui nesta noite não estão manifestando esses frutos, é porque a fonte está comprometida e Deus nesta noite quer te dar água para beber. Não somente beber, mas essa água se tornar fonte dentro da sua vida. Mas tem algo aqui tremendo. Ele diz algo que é chave. Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. Se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, não tem como ver Jesus como ele é. E é por isso que nós insistimos, convidamos, motivamos as pessoas a lerem a Bíblia, a participarem da escola dominical. Diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é como diz A, B ou C, fulano, ciclano, profeta. Não, é como diz a Escritura. É assumindo a figura de, bebendo da água de salvação que ele dá. E esta água se tornando fonte, e essa fonte levando vida para outros. Não pode ficar estagnada. Aleluia. Jesus disse para aquela mulher samaritana que ele tinha uma água
que se ela bebesse da água que ele tinha, ela jamais teria sede novamente. E nós sabemos, irmãos, que o ser humano, ele tem uma sede na sua alma. Sede de saber de onde ele veio, para onde ele vai, a razão da sua existência. Sede de ter paz na sua mente. Deus nos deu uma consciência, e essa consciência, nós temos ela e sabemos quando nós estamos errados ou não. Independente de conhecer a palavra de Deus, a pessoa sabe quando ela está fazendo uma coisa errada. Aquelas pessoas que não receberam a palavra de Deus serão julgadas pela sua consciência. Então nós temos uma consciência. E quando, queridos, nós bebemos desta água de salvação, frutos do Espírito devem se manifestar em nossas vidas. Deus quer que nós andemos em paz. Deus quer que nós andemos em paciência, em amor. O mundo precisa ver o amor de Deus na minha e na sua vida. O mundo, as pessoas que estão perdidas, angustiadas, sem uma direção, elas precisam ver o amor de Deus em nossas vidas. E ver na vida da igreja almas dessedentadas, resolvidas, que sabem que vão morar no céu, que sabem que serão arrebatadas, que sabem que estão reinando com Cristo, que estão andando com o Senhor. Porque tem dentro de si uma fonte. Tem dentro de si uma fonte. A água que Ele dá dentro de cada um de nós se torna fonte. Aleluia. Onde eu passo, onde você passa, vida está passando junto. Aleluia. Transformação está acontecendo. Numa terra seca, se começar a aguar, transformação vai acontecer. Se plantar alguma planta numa terra seca e não colocar água, ela não vai prosperar, ela vai morrer. Mas se tiver água ali, ela vai brotar, ela vai germinar, vai brotar e vai frutificar. E Deus colocou uma fonte, querido, na minha e na sua vida, dentro de você. Aleluia, aleluia. O que eu aprendo aqui com esta palavra é que a água do Espírito que o Senhor oferece para cada um de nós não tem limites. Aleluia, esse rio pode transbordar. Você pode dar água para os outros. Muita água. E Ele sempre tem mais para mim e para a sua vida. Salvação, queridos. Quantas pessoas estão perturbadas porque não creem em Jesus. Crer como diz a Escritura, porque acreditar, muita gente diz que acredita, mas vive como se ele não existisse. Ele diz, crê como diz a Escritura. Se você crê como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Rios de água viva. Aleluia. João 3,34 diz assim: pois aquele Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então eu quero te dizer que tem mais. Tem mais para mim e para a sua vida. Tem mais para mim e para a sua vida. Aleluia. Eu aprendo aqui, queridos, com essa palavra, que a água dentro do vaso, ela fica estagnada ou evapora. Mas em Cristo Jesus, o Espírito Santo flui através das nossas vidas. E assim não há estagnação. Precisamos compartilhar a palavra. Precisamos compartilhar desse pão que é Jesus. Precisamos oferecer água para as pessoas. E enquanto houver vaso,
com lugar para que o azeite desça, o azeite vai fluir. Foi assim que o profeta disse para aquela viúva. Você pega vasos e não poucos. E a Bíblia diz que o azeite ele foi surgindo ali, daquela porção pequena, ele não parava. E ele foi enchendo os vasos, ele foi enchendo os vasos, ele foi enchendo os vasos. E quando não tinha mais vaso, o azeite cessou. Quantos vasos estão disponíveis, tem unção para as nossas vidas. Aleluia. Ah, eu estou fraco, não estou me movendo, estou desanimado. Você é vaso. Então, dê água para beber a outras pessoas, que Deus vai te animar quando você vê aquela pessoa que você está pregando se converter, quando você vê aquela pessoa que você está orando alcançar a vitória, aí você vai se animar. Faça a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém mais poderá fazer. Vamos trabalhar. E esse trabalho é da água. Aleluia. A outra lição que eu aprendo aqui é que aquela água que o sacerdote levava, ele levava até o templo e derramava no altar. Nós somos esse templo. Aleluia. Por isso que Jesus disse, olha, se você beber da água que eu dou, ela vai se tornar dentro de você fonte. Por quê? Aquela água era derramada no altar, no templo, dentro do templo. O altar é o nosso coração. É Jesus que dá a salvação quando nós cremos nele e o recebemos como Senhor e Salvador. E quando nós fazemos isso, por nossa decisão, usamos o nosso livre-arbítrio, queremos o Senhor, declaramos para ele, Senhor, eu quero beber das tuas águas de salvação. Ele vem então e nos dá o Espírito Santo. E nós vimos aqui que ele dá o Espírito Santo sem medidas. Então, primeiro, eu tenho que beber das fontes de Jesus. Aleluia. E depois eu me torno uma fonte para os outros. Essa água ninguém compra. Essa água ninguém pode vender. Essa água só ele pode dar. Aquela mulher falou, mas Senhor, aonde tem dessa água? E ele estava se revelando ali. Ele é a água da vida. Aleluia. E queridos, sabe como nós bebemos da água do Senhor? Aqui, ó. Aqui. Aqui tem água. Tem fonte. Uma fonte inesgotável. Uma fonte que traz vida. Uma fonte que traz alegria. Uma fonte cujas águas traz vida até para uma raiz seca e morta. Porque é assim que a palavra de Deus diz, que é o cheiro das águas. A raiz seca e morta, ela brota. Uma água que tira a depressão, que lava o coração triste, amargurado. Aleluia. Eu não sei para quem que eu contei, se foi na consagração, se foi numa reunião aqui. Cadê o Pedro? Pode vir. Eu quero que vocês todos do louvor venham para a gente cantar aquela música dos rios do Senhor. Que nós vamos orar e o Espírito Santo vai fazer conforme a palavra. O Espírito Santo, ele sempre pega junto com a palavra. Queridos, existem movimentações no reino espiritual e elas trazem peso, luta, irritação. Muitas vezes a pessoa acorda, eu já falei isso aqui, não sabe o que está acontecendo, e aquela irritação, daí a pouco está brigando. E as confusões, elas doem mais entre família. Você pode ouvir uma palavra simples, grosseira, de alguém que não dói, que não fere.
mas quando é de alguém da família, elas ferem e muito, trazem tristeza. Por quê? Porque nós nos relacionamos com a família. E nessas movimentações, todos nós estamos sujeitos. Se a terra do nosso coração estiver seca, sem a água, nós não conseguimos vencer. Daí a pouco, nós estamos brigando com um, com o outro, desanimados. E um desses dias, eu senti um peso muito grande, uma guerra espiritual muito tremenda, muito forte. E eu não estava conseguindo orar. E na mente eu estava falando com Deus: Senhor, eu não aceito isso, esse peso, essa guerra. Algumas pessoas têm essa sensibilidade no espírito, irmãos, e sabem o que está acontecendo. O morto, ele não sente nada. Quem está morto espiritualmente, já morreu de sede porque não bebe da água de Jesus, ele não sente nada. Pode acontecer qualquer coisa que ele não está nem aí. Vai lá no cemitério, no enterro, e bate no rosto do morto, fura ele, pega uma agulha, fura o pé. Ele não vai gritar. Ele não sente nada. Mas as pessoas vivas, elas percebem no reino espiritual. E eu conversei ali com o Senhor e comecei a orar em línguas, mas eu não estava tendo força nem para orar em línguas. E o Senhor falou na minha mente, foi uma voz muito, muito mansa, muito doce, muito tremenda. E o Senhor disse: lê a palavra. Lê a palavra. Queridos, eu comecei ali a ler a Bíblia, e Deus aí me fortalecendo. Foi alegrando, eu fui lendo um texto, fui lendo outro, e o Senhor veio me alegrando e me dando força, me dando vigor. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a ir às fontes. A palavra do Senhor, ela diz em um texto que eu quero ler aqui, de Juízes, quando, capítulo 1, versículo 15, quando foi oferecida àquela mulher umas fontes, ela disse assim: dá-me um presente, porquanto me deste uma terra no Neguebe. Dá-me também as fontes de água. Deu-lhe, pois, Calebe as fontes superiores e as fontes inferiores. Nós precisamos desejar essas fontes superiores. E nós encontramos na palavra de Deus. Eu posso receber uma oração, ser renovada através de uma oração. O Senhor faz isso. Alguém pode colocar a mão na minha cabeça, colocar a mão na sua cabeça, e alguém que carrega a unção, transferir, impartir a unção, e eu ser abençoado, você ser abençoado. Nós sermos abençoados. Mas o Senhor, Ele quer que eu e você não sejamos dependentes de pessoas que coloquem a mão em nossas cabeças. O Senhor quer que nós bebamos das fontes superiores. Tem dia, tem momento em que você precisa ter maturidade para cavar poços e cavar até ver a água jorrar. Muitas vezes a terra é uma terra pedregosa, é um momento espiritual pedregoso. E nós demoramos, mas nós precisamos fazer isso, cavar com oração, com clamor, e dizer: Senhor, eu quero desta tua água, eu quero fluir no teu espírito. Senhor, eu não quero permanecer com
pingos de água na minha cabeça, mas eu quero fluir água, a água da minha vida. Aleluia! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu fico pensando naquelas pessoas que estão presas por causa do evangelho, irmãos. Os presídios, nos lugares onde os muçulmanos estão matando as pessoas, eu fico pensando. E pessoas que ficam presas, não negam Jesus, vão até o fim, perdem a cabeça. Se for necessário, morre, vê os filhos morrendo, vê mulher morrendo, mas não nega Jesus. E preso, não tem ninguém para orar ali, para dar uma palavra. E nós vivemos tão sedentos. As águas, muitas vezes, ficam estagnadas dentro de nós. Que qualquer luta, qualquer vento, qualquer situação, nós desmaiamos de sede. E se não tiver alguém para socorrer, fica desmaiado e morre. Aquela mulher, ela disse, olha, eu não quero só dessas fontes aqui não, eu quero mais água, eu quero das fontes superiores. Jesus disse, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede, vá a Jesus. Vá na palavra, vá na oração, vá no jejum. Mas beba dele. Se encha dele. Se encha do Espírito. É isso que ele deseja, enchei-vos do Espírito. Outra vez, repito, igreja, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Encha-se do Espírito. Leve a água do Espírito para outros. Leve, porque, queridos, a ordem do Senhor é, se você multiplica aquilo que Ele te deu, Ele vai acrescentar mais. Vamos nos colocar de pé.